Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast da Fica Aqui Imóveis. É um prazer tê-los vocês aqui conosco e hoje é um dia muito especial. Hoje nós temos aí a pessoa mais importante a ser ouvida em todo segmento, não só no segmento no mercado imobiliário, mas também em qualquer área que se diz respeito à venda, o cliente. O cliente é a principal e única fonte de renda de qualquer estabelecimento. E hoje nós estamos aqui com a Gisele. Hoje nós vamos ouvir a história da Gisele, uma cliente que fez a aquisição do imóvel recentemente e hoje vai estar nos contando a sua experiência de vida. Gisele, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Hoje o pessoal vai querer te conhecer, Gisele. Nós vamos dar início a saber quem é a Gisele. Conte um pouquinho para nós, um pouco da sua trajetória de como pessoa, né? Quantos anos hoje a Gisele tem, o que que a Gisele faz da vida. Vamos lá. Eu sou filha de uma família que tem dois filhos, né? Eu tenho um irmão mais velho. Meus pais ficaram 33 anos casados. Minha mãe é do interior de São Paulo, meu pai do Piauí. Se encontraram aqui em São Paulo, aqueles casamentos de antigamente, que eram um pouco arranjados, mas foi uma combinação perfeita. Eu falo que Deus começou a agir na minha vida desde antes de eu nascer. Minha mãe, muito amor, muita emoção, e meu pai, mais a razão. Então, isso deu um bom tempero para a criação minha e do meu irmão. Legal. E fui nascida e criada no Capão Redondo, um bairro que muita gente teme, mas um bairro que me abraçou muito. Tenho muitos amigos, muita coisa, muitas lembranças boas, muitas memórias boas que eu vivi ali. Hoje eu tenho 44 anos. Infelizmente, tenho uma história de vida um pouco de novela e um pouco triste, porque aos 33 anos de casamento dos meus pais, eles se divorciaram. Até hoje não entendi o motivo. E depois de um ano e meio que isso aconteceu, meu pai saiu para trabalhar e não voltou mais. Então eu não sei se está vivo, se não está. Muita gente me pergunta se, você não foi atrás? Eu fui muito atrás, muito, Isso muito. foi que ano? Isso foi em 2009. 2009 ele desapareceu. E a gente fez todos os trâmites que podia fazer, né? Fez o boletim de ocorrência, depois abriu-se um inquérito, ele ficou naquelas páginas do DHPP como desaparecido. Tivemos várias notícias, muitas notícias, né, que não eram verdades, outras notícias tinham algum fundamento, fomos atrás, mas infelizmente não tive nenhuma notícia concreta dele. Então hoje eu não sei se está vivo ou não. Não faço ideia. Nossa, seu pai é de que cidade do Piauí? De Avelino Avelino Lopes. Lopes. Eu sou de Teresina. Do Teresina, ladinho, né? Piauí, capital. Quase do lado. Nossa, que legal. E a Gisele, é, irmãs, você tem um irmão, né? Você é casal? Somos um casal. Seu irmão, qual a idade dele? Meu irmão vai fazer 46 agora em setembro. Que legal. Ele casou jovem, ele casou com 23 anos. Na época foi muito engraçado porque ele e minha cunhada faziam teatro juntos. Eles se conheceram, uma história muito bonita. Se conheceram fazendo a escola de teatro. Um foi primeiro na vida do outro. Casaram, tiveram duas filhas lindas, hoje duas moças, né? Cada uma seguindo sua trajetória. E eu fiquei pra titia. Mas eu amo ser tia delas, eu amo. Que Foi muito legal. bom. E Gisele, nessa sua trajetória da infância ali no Capão Redondo, hoje você atua em qual área? Hoje eu sou advogada, eu trabalho para uma seguradora de saúde. Posso falar o Sim, nome? pode sim. Pode. Eu trabalho para a Sua América, seguradora de saúde, há 10 anos. Legal. É uma empresa muito boa, eu me sinto muito, muito bem trabalhando lá. Já me questionaram por que que eu não trabalho particular, abro um escritório e tal. Por alguns motivos. Primeiro que eu gosto de me sentir segura. Eu gosto Uhum. dessa segurança de trabalhar para uma empresa. E segundo que eu entrei na faculdade buscando a área criminal. Eu era, assim, encantada pela área criminal. Eu entrei na faculdade para ser delegada.
Mas aí, vendo as coisas que eu via na faculdade, professores meus que eram promotores de justiça, delegados, eu vi que não era para mim. Aí eu desisti Vi e fui algumas coisinhas advogar. aí É. que não dava. Gisele, nesse seu percurso aí da infância para adolescência, qual foi o seu pior momento ali? É um momento que você viu assim, falou, cara, eu vou entrar para essa área aqui, e quando você decidiu seguir essa área de advogada, criminalista, que acabou não seguindo. Que eu acabei não seguindo. Assim, minha infância e minha adolescência foram muito boas. Eu só tenho memórias muito boas, assim, de amigos de escola, de criação. Mas eu acho que o crescer em periferia, você vendo muita coisa, é o que te leva mais para essa área. Minha mãe trabalhava em escola pública na região, então minha mãe conhecia muita gente. Pessoas assim que a minha mãe conheceu, crianças que começaram a estudar no colégio que ela trabalhava, e depois, na vida adulta, seguiu caminhos, né, tortuosos e, infelizmente, alguns faleciam, outros eram internados, presos. E isso me levou assim, falou, poxa, eu queria fazer alguma coisa, né? Queria atuar mais numa área assim bacana, ou como delegada na parte de eh, combater o crime ali na região e tal, ou como advogada para tentar intermediar aí essa situação. Mas eu vi que eu não tenho muito estômago para isso. Antes de você tentar essa área, você já tinha pensado em ser alguma outra coisa? Sempre foi assim, não, você é advogado e ponto final. Eu não pensava. Na escola eu era muito boa na área de exatas. Hum. Sempre fui boa em matemática, sempre gostei dessa área. Mas eu acho que é porque eu era um pouco apaixonadinha por um professor de matemática. E depois eu acabei a escola e fiquei na dúvida. Eu falei, o que que eu vou fazer? O que que eu quero fazer? Porque essa parte da matemática eu era uma criança na sétima, oitava série. E eu fui fazer o colegial, fiz o colegial técnico e secretariado. E aí eu conheci um outro mundo, né? O mundo da parte mais executiva, como que era assim, né? Mudança de escola, porque eu estudava numa escola que era na rua da minha casa. E quando eu fui fazer o técnico, já foi em outro bairro, eu já vi outras pessoas, Conhecer outro outro mundo, cenário, e né? isso, comecei a trabalhar. E aí começou a abrir mais a minha mente. Só que eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, eu não sabia. E aí eu tirei um ano sabático de estudo entre a escola e a faculdade. E foi nesse ano que eu me dei conta. Eu falei, poxa, eu quero fazer direito. Ainda não sabia se seria advogada, mas eu sabia que eu queria fazer direito. É que legal. Decidiram já desde cedo, então. Aí depois desse ano sabático, eu entrei na faculdade. Por isso aí. Que bom que não ficou patinando, né? Que alguns aí a gente fala, ah, vou fazer isso, faz por um Para. tempo, para, É, depois busca outra coisa, até se encontrar já tem perdido muito tempo, né? verdade. Legal. Ô, Gisele, eu vi que você falando do seu pai, você se emociona muito, né? Sim, sim, Se emociona muito. bastante. Ainda é algo ainda que para vocês aí, eu acredito que ainda existe esse vazio, né? Como é que a família lidar com isso? Olha, é muito complicado porque no começo você fica no desespero, naquela ansiedade de achar, porque você acha que a pessoa está em perigo, que ela está precisando muito da sua ajuda. Você não sabe o que aconteceu, é uma dúvida muito grande. E quando isso aconteceu, minhas sobrinhas eram pequenas. Eu não sabia nem o que contar para elas. Cadê o vovô? Eu não sabia onde estava o vovô. E meu irmão morava em Minas nessa época, e em São Paulo estava só minha mãe e eu. Minha mãe é filha única e meus avós já eram falecidos. E a gente contava uma com a outra e tinha os meus tios por parte de pai. Mas são muito numerosos, estão espalhados um pouco, ainda está no Uhum. Piauí, outro pouco em Brasília, enfim. Então a gente ficou muito perdido ali, né, nesse meio tempo, né? Foram 2, 3 anos no início muito complicados, extremamente complicados, de frequentar delegacia, IML, casas de recuperação, porque a gente espalhou as características dele. Meu pai era epilético, era uma epilepsia controlada, mas poderia sofrer algum ataque, aí dava uma certa perda de memória temporária. Então, tudo isso a gente pensava. Então, nesses 3 primeiros anos, foram visitando esses locais. Chegava alguém com as características dele, chamavam a gente ia até o local. É aquela ansiedade, tomara que seja, mas tomara que não seja ele que esteja morto, tomara que não seja ele que esteja, né, numa UTI. Mas não, nada até então. E depois de um certo tempo,
numa conversa muito tranquila entre meu irmão e eu, até sobre outros assuntos, o meu irmão me chamou a atenção para uma situação do tipo: será que ele não foi embora porque ele quis? Será que ele simplesmente não tomou essa decisão? E ao mesmo tempo que eu não queria aceitar que fosse isso, eu fiquei muito pensativa sobre. Que existe essa possibilidade, né? Existe, Infelizmente. infelizmente. E porque assim, o meu pai, ele tomou algumas decisões erradas. O meu pai, ele era pastor. Meu pai, quando tinha 5 anos de idade, ele foi consagrado, pastor, terminou a faculdade de teologia, foi consagrado, iniciou o pastorado na Igreja Batista do Jardim Gá. Depois de alguns anos, ele foi convidado para pastorar a igreja do Capão Redondo. Nós já morávamos lá e íamos para o Ingá. Depois ele começou no Capão Redondo. Ele era muito dedicado no que ele fazia, sempre foi Deus e a igreja em primeiro lugar. Mas não sei o que aconteceu aí, não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, mas alguma coisa aconteceu que ele, do nada, pediu o divórcio para minha mãe. Eu não acredito que seja outra família, não acredito que seja falta de amor, não porque eu não queira acreditar, mas porque eu acompanhava. Meu irmão casou, foi morar em outro lugar, mas eu sempre fiquei na casa com eles. A pessoa que meu pai mais amava era minha mãe. Quando ele tinha as ausências dele de epilepsia, ele voltava, ele tentava se situar da onde ele estava, e a primeira pessoa de quem ele perguntava, minha mãe. Fosse para mim, que era filha, ou Uhum. fosse para você, um estranho, ele, cadê a Ivete? Então não era falta de amor, foi alguma coisa aí que ninguém ficou sabendo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E hoje o que fica é essa dúvida: será que tá bem? Será que tá viva ainda? Onde será que tá? Tive algumas pistas aí, algumas pessoas disseram que encontraram com ele em Osasco. Frequentei o bairro de Osasco muitas vezes, muitas. Eu saía do trabalho, ia direto para lá. Final de semana, pegava o carro, ficava 3, 4 horas dentro do carro, nas mediações Andando. de onde me indicaram que ele pudesse estar. Mas eles falavam a condições que encontravam seu pai? Ele estava bem, ele estava vivendo. Encontraram com ele mexendo em um carro, comprando peças para mexer nesse carro. Conversavam com ele, falou assim: ah, Nevaldo, você tá aqui, né? As pessoas estão te procurando. E ele ficava um pouco desconfortável, mas falou assim: não, eu não sou essa pessoa que você acha que eu sou. Mas a pessoa conta que continuava a conversa e ele falou: poxa, mas quem mandou você ir atrás de mim? Ficava desconfiado, né? Ficava desconfiado. Eu não duvido dessa pessoa que encontrou meu pai, era muito amigo da nossa família, meus pais ajudaram essa pessoa durante um tempo. Mas é uma questão assim, eu quero ver para saber se é ele mesmo, como ele está. Não é que eu duvide da pessoa, entende? Eu só quero ver. Entendo. Seu Nivaldo, né? É. Seu Nivaldo, talvez em algum momento aí esse vídeo, esse corte, esse podcast pode chegar até o senhor. Fique sabendo que o senhor tem uma filha aqui, que tem muito apreço pelo senhor, está muito preocupada, que quer lhe ver, quer lhe dar um abraço, quer lhe ouvir. E eu tenho certeza que em nome de Jesus esse momento ele ainda vai chegar. Deus vai preparar isso daí e Amém. vai chegar. E deixa eu te perguntar, Angela, seu pai pastor, né? Ali, muito provavelmente você teve ali seus primeiros passos na igreja, ali, bem no momento que ele estava ali como pastoreando a igreja. De repente acontece tudo isso. E a Gisele e Deus, como ficou após isso? Após, a minha história com Deus até ficou um pouco antes, antes Uhum, dele sim. separar da minha mãe. Mas eu fui nascida e criada na igreja. Comecei lá no Ingá, onde os meus pais frequentavam, onde meu pai foi consagrado a pastor. Vim para a igreja do Capão Redondo com eles, eu tinha 14 anos de idade. A igreja do Capão abraçou a gente. Eu tenho muitos amigos até hoje, dessa época da igreja do Capão Redondo, e alguns lá do Ingá. Só que assim, o meu pai, ele teve uma época que começou a tratar meu irmão e eu como pastor apenas. Ele esqueceu um pouco, acha Do pai. que Tava dando paz do Senhor em casa. isso. Mas é que assim, ele estava tão preocupado que nós fôssemos o exemplo, que ele esquecia que a gente tinha as mesmas questões de todo adolescente, as mesmas dúvidas, as mesmas curiosidades. E ele começou a podar demais, a exigir muita coisa de mim e do meu irmão.
Quando meu irmão começou o teatro, isso para meu pai foi um absurdo. Eu não sei como está hoje, né? Como que as igrejas enxergam hoje essa questão de um membro da igreja querer fazer o teatro. Mas na época era conhecido como uma pessoa que estava se desviando, digamos Sim, assim. tinha um pessoal que era bem radical, né? Isso aí nós estamos falando em meados de que anos aí? Isso aí mais ou menos em 2000. Eu não sei se. Era mais ou menos 2000. 99, 2000, mais ou menos. Hum. E aí, meu irmão foi o primeiro a sair da igreja. Ele falou: Poxa, eu não quero. Quantos anos? Ele tinha uns 20, 21, mais ou menos. E ele falou: Poxa, eu não quero, né? Eu quero fazer o teatro, não julgo que eu esteja fazendo nada de errado, mas também não quero envergonhar o senhor, então tô me retirando. Que já que meu pai era uma vergonha. E aí ele saiu. Eu permaneci na igreja, mesmo não concordando com muita coisa. Eu sempre fui tida. Agora eu vou falar muito intimidade, né? Sim. Mas eu sempre fui tida assim como uma pessoa mais descolada, digamos assim, porque a minha mãe nunca teve muita. Ela nunca podou a gente de assuntos importantes, que seria assuntos sobre sexo, sobre menstruação, ela não, sobre drogas. Como ela trabalhava em colégio público, ela aprendeu muito cedo a lidar com crianças e adolescentes. E ela percebeu muito cedo que não adianta você esconder esse tipo de assunto. Quanto mais precoce você começar a falar sobre isso, melhor para Muito prever, né? melhor. Prevenir, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu era a pra frentinha, porque eu falava sobre certas coisas com adolescentes que não falavam, as pessoas achavam que eu era assanhadinha. Mas eu não era. As minhas amigas todas perderam a virgindade antes de mim. Só que eu também não fazia questão de provar nada pra ninguém. E eu percebia que meu pai ficava um pouco incomodado. Ele foi se incomodando cada vez mais, querendo viver uma aparência, sabe? Quando a realidade era mais importante, a realidade era a verdade. Mas aí eu fui ficando muito de saco cheio de tudo, porque eu falei, eu quero meu pai conversando comigo, eu não quero mais o meu pastor conversando comigo. E aí eu também saí da igreja, mais ou menos em 2001, 2002, eu saí da igreja. E em 2007 eles se separaram, meus pais. E aí minha mãe parou de ir na igreja, para não ficar uma situação Uhum. desconfortável. Ela pediu transferência, né, para uma outra igreja. E esta igreja onde a gente, né, passou os últimos anos, ficou do lado do meu pai, digamos assim, se assim eu posso, né, mensurar. Mas aí eles ficaram do lado do meu pai e viraram as costas pra gente. E foi uma época que a gente passou um perrengue muito grande, muito. Porque eles venderam a casa, nossa casa era própria, eles venderam a casa e meu pai não tinha contado do divórcio. E quando ele resolveu contar do divórcio, já faltava só 2 semanas para entregar a casa. Ele falou para minha mãe: procura uma casa para você, porque eu já tenho a minha e nós vamos nos divorciar. E foi aí que a gente saiu correndo atrás de uma casa para morar de aluguel, sem o dinheiro. Ele não dividiu o dinheiro da casa com a minha mãe. E foi aí que a gente começou a passar um perrengue. E a gente não teve auxílio de ninguém da igreja, de ninguém. As senhoras chegaram aí na minha casa, viram a situação, porque a gente mudou de uma casa gigante que eles haviam construído durante os Uhum. anos de casamento para uma casa pequenininha. Então era colocar São Paulo dentro de Osasco, mais ou menos assim. Então muita caixa, muita coisa, geladeira era da época que eles tinham casado e usada ainda. Então já não aguentou muita mudança. Foi um perrengue. Nós contamos, para falar a verdade, com uma senhora que era da igreja, mas também era um pouco que trabalhava como chapeleira numa casa noturna. E a gente viveu 6 meses nesse perrengue. Depois de 6 meses, na mesma rua que a gente estava morando, eu tinha conseguido comprar um carro e estava procurando uma garagem. E aí minha mãe procurando essa garagem para eu poder guardar esse carro, a dona da casa falou: Mas você não quer alugar a casa inteira em vez de alugar só a garagem? Minha mãe, mas é uma casa muito grande, eu não vou poder pagar. Resumindo, a casa que a gente morava estava, na época, acho que era R$ 500, e essa outra casa era 600. Era uma diferença muito pequena, que seria o que eu ia pagar na garagem. Uhum. Então, eu considero tudo isso a mão de Deus guiando a gente. Então, respondendo a sua pergunta, eu saí da igreja
Mas eu nunca perdi minha fé em Deus, nunca. Passei perrengue, não aceitava o divórcio dos meus pais, emagreci 8 quilos em 2 semanas quando eles se Nossa. divorciaram. Eu não aceitava ser filha de pais separados, não aceitava, de jeito nenhum. Mas tinha que aceitar porque era uma decisão dele, não minha, né? E mesmo assim, eu me decepcionei muito com a igreja. Contei tudo isso para falar que eu me decepcionei muito com a igreja. Não julgo ninguém, porque eu acho que naquele momento as ovelhas ali tinham que decidir um lado que iam ficar e ficaram do lado do líder deles, E que existem as histórias que vêm distorcida, né, no meio do caminho. sim, eu não sei o que chegou lá No ouvido também, deles, né? Tem exatamente, tudo também isso. não sei. Mas a decisão foi tomada, né? Foi. Mas também ninguém foi lá para ouvir o outro lado, a outra versão. Não, só foram lá, viram como é que estava a situação, viraram as costas e nunca mais voltaram. Então, eu valorizo, não julgo quem deu as costas pra gente, Uhum. mas valorizo muito quem ajudou a gente nesse período também, porque eu acho que é aí que você também vê quem são seus amigos de verdade, com quem você pode contar. E vi muito a mão de Deus ali, sustentando a minha mãe, me sustentando. A minha mãe é uma pessoa muito positiva a vida toda, então, mesmo passando por tudo isso, vendo o patrimônio que ela construiu durante a vida, ter ido por água abaixo, nesse momento, tendo que pagar aluguel, depois de trabalhar uma vida inteira, aposentada no estado, trabalhando na prefeitura, minha mãe foi para aluguel, de repente. Então, tudo isso eu vi acontecendo, mas vi minha mãe muito forte, que me dava força ver a força dela. Não tivemos uma depressão, não desanimamos, continuamos as duas batalhando e apesar de eu não ir mais na igreja, não dessa igreja eu não voltei mais. Às vezes, quando eu sinto falta de ouvir uma palavra, eu vou numa igreja onde ninguém sabe quem eu sou, ouço a palavra, faço meu louvor, volto para minha casa. Mas a minha devocional diária eu sempre fiz. Sempre fiz, fazia com a minha mãe, hoje eu faço sozinha, mas eu sempre fiz, nunca deixei. Então, eu vejo a mão de Deus a cada dia, a cada momento na minha vida. Isso é muito bonito. É, a fé é algo que nos leva sempre além, né? Eu vi isso daí quando mais jovem, que a nossa determinação, o nosso foco, a nossa perseverança nos leva até determinado ponto, mas a nossa fé, né? A nossa fé em Deus ele sempre vai te levar muito além, né? Além do que, além das nossas forças, além do que nós possamos suportar, do que nós possamos aceitar. Né? É muito bonita a sua história, Gisele. Eu fiz toda essa pergunta, Gisele, para você, para entender um pouquinho o seu contexto. E talvez o nosso telespectador perguntou, mas não ia falar do mercado Uhum. imobiliário, o que que tudo isso tem a ver? Pessoal, histórias se conectam com propósito. Para vocês terem uma ideia, antes da Gisele criar essa ideia de adquirir um imóvel, ela tem toda uma história ali por trás. E se vocês prestarem atenção, Gisele, mais para frente eu até provo que até o imóvel que você escolheu para comprar tem alguma coisa a ver com a sua infância. Tem muita coisa a Tô ver. curiosa agora. Tem muita coisa a ver. E agora a gente vai entrar num ponto crucial. Gisele, quando foi que você começou a buscar por apartamentos? Quando foi que você decidiu falar assim, olha, agora eu acho que eu vou dar um passo para frente, vou adquirir o meu imóvel, vou sair do aluguel, ou vou morar sozinho? Quando foi isso? Eu comecei em fevereiro, De agora de 2024. 24. Na verdade, quando a gente foi para o aluguel, minha mãe e eu, nós começamos a se reerguer, né? A gente desceu uma ladeira grande e aí a gente, os primeiros anos, foi tentando sobreviver ali, né? E quando a gente estava um pouquinho melhor, a gente chegou a comentar sobre, poxa, em vez de ficar pagando aluguel, por que que a gente não compra algo? Só que a minha mãe veio do interior, sempre criada em casa, com quintais enormes, roça, terra, né? Tudo grande, Tudo tudo com grande. espaço, né? Tá, ela falou, Deus me livre para um apartamento, eu não quero. E casa, extremamente caro. E assim, a gente não tinha, nós duas naquele momento, condições de pagar uma casa ou financiar uma casa. E minha mãe não queria ir para apartamento. Então, sempre que a gente tocava nesse assunto, a gente acabava adiando. E hoje eu entendo o motivo disso ter acontecido. Minha mãe tinha uma história a viver e um ciclo para encerrar. E nada mais justo dela encerrar o ciclo na casa.
em vez dela ir para um apartamento e viver os últimos momentos dela de uma maneira infeliz, né? Ou presa, se sentindo presa ali. Em 2022, a gente descobriu um câncer de endométrio na minha mãe. Minha mãe começou todo o tratamento. Ela fez a cirurgia, fez a esterectomia total, fez a quimioterapia, fez a radioterapia, fez a bráquio. E em agosto do ano passado ela voltou a trabalhar. Na teoria ela estava muito bem. Ô, Docinho, traz um lenço aí, por favor. Pode continuar falando. E ela estava muito bem. Ela passou todo o tratamento da mesma forma como ela encarou o divórcio, de uma maneira muito positiva. Tive essa honra de estar ao lado dela em todos os momentos do tratamento dela. O meu irmão, sempre que podia, vinha, porque meu irmão mora em São José dos Campos, né, outra cidade. Então ele estava sempre aqui, pegou licença na época da cirurgia dela, ficou aqui com a gente 15 dias. Ele dava uma força também. Então nós tivemos essa honra de estar com a nossa mãe durante esses momentos. Em agosto do ano passado, ela voltou a trabalhar, estava muito bem. Obrigada. Só que em novembro, ela começou a passar mal novamente. E aí a gente descobriu uma metástase desse câncer de endométrio no intestino. Então ela não conseguia se alimentar. E isso foi muito agressivo, foi muito rápido. Então, entre idas ao pronto-socorro, internação de 15 dias em dezembro, mais 12 dias em janeiro, infelizmente, dia 28 de janeiro, ela faleceu. Hoje está completando 5 meses. Hoje? Hoje, dia Uau. 28. Eu vim pra cá e eu tava pensando nisso. Eu falei, meu, tem tudo, tudo se encaixa, tudo tem um propósito, tudo. E eu lembro que eu perdi meu mundo, perdi meu chão, continuando, só complementando, na Sim. verdade, a informação sobre Deus na minha vida. Como eu fui nascida e criada na igreja, pai pastor, eu sei de muitos relatos na Bíblia que houve discussão, né, entre os profetas, entre os enviados de Deus com o próprio Deus. E em dezembro eu passei muito por isso, dezembro e janeiro. Porque eu colocava as mãos na minha mãe, eu pedia para Deus o poder da cura, para ele fazer um milagre, restaurar a saúde da minha mãe. Só que eu não via uma melhora. E aí, vendo todo o processo da minha mãe muito rápido, e vendo a minha mãe precisar de ajuda até para se virar na cama, foi muito difícil, mas eu entendi que ela não ia melhorar. A última semana dela, no sábado, eu passei a semana inteira no hospital com ela. Meu irmão não pôde vir e eu não saía de perto dela. Então, eu entrei na segunda de manhã, só saí no sábado à noite, quando meu irmão chegou aqui em São Paulo. Aí, no sábado, eu fui para casa e eu tava com muita raiva, muita revolta. Eu tomando banho, falando com Deus, discutindo mesmo. E eu falei assim: até hoje eu não podia pedir pela sua vontade, porque eu acho que a sua vontade é levar minha mãe, e eu não estava preparada para isso, de jeito nenhum. Só que hoje, vendo o sofrimento da minha mãe, eu consigo entender que eu acho que não é o momento mais dela ficar aqui. E é com muita dor no coração que eu vou pedir então que seja feita a sua vontade, não a minha. E no domingo, dia 28, minha mãe se foi. Então ficou muito claro para mim que realmente o ciclo dela tinha se encerrado aqui. Muito doído, mas muito claro para mim. E até eu conseguir assimilar tudo, né? Perder a minha companheira de vida, que eu morei com ela até os últimos dias. A gente fazia tudo junto, tudo, 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 passear, tudo, era tudo, minha vida era minha mãe. E quando a gente chegou do cemitério na segunda-feira, depois que a gente enterrou a nossa mãe e tal, a primeira coisa que meu irmão falou quando a gente entrou em casa foi: Você não vai ficar aqui, né? E eu não tinha nem parado para pensar nisso ainda. Ele falou: Não, porque uma mulher sozinha numa casa desse tamanho, ainda mais no Capão Redondo, eu acho que não é seguro. Tá na hora de você ir para um apartamento, para você ter mais conforto, mais segurança. É um lugar menor também para você dar conta sozinha. E eu falei: Poxa, Gia, acho que você tem razão, né? Eu acho que você tem razão. Então, passei ali aquela semana de luto,
E na primeira semana de fevereiro eu já comecei a procurar. Nossa, para vocês verem, né? Por detrás de toda compra existe uma história. Tem nada a casa assim, eu sempre falo que não existe você tá passando, vê um produto na vitrine e fala, opa, espera aí que eu vou comprar isso daqui. Não tem isso. Pode ser roupa, sapato, chapéu, né? E tudo existe algo por detrás. Nossa, Gisele, eu sabia imaginava que sua história seria forte, mas nunca me passou pela cabeça que fosse tanto. E aí a Gisele começou a procurar. E como foi o início dessa busca, Gisele? Que assim, a gente sabe hoje que para quem está procurando imóvel, você fala qualquer coisa aqui no celular, só o que começa a lhe aparecer é isso, né? Depois da sua primeira pesquisa, pronto. Só o que vem aí aparecendo no celular é imóveis, 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 né? Promoção disso, oferta daquilo. Para você, como foi? A minha busca foi completamente perdida, porque eu nunca na minha vida tinha buscado imóvel. Nunca, nunca. E aí eu não sabia nem por onde começar. A princípio, eu comecei a buscar apartamento para alugar. Comecei a buscar um apartamento de aluguel. Uhum. Aí entrei num site, num aplicativo e comecei a buscar. Vi algumas opções tal, e conversando com amigos de trabalho, falou assim: poxa, Gi, por que que você, em vez de pagar aluguel, não compra? Ah, eu não tenho condição de comprar. Imagina, não dá. Ainda mais agora sozinha. Com a minha mãe, a gente fazia planos de juntar renda e tal. Mas quanto que tá o aluguel? Aí eu parei para fazer essa análise de quanto estava o aluguel hoje de um apartamento para uma prestação de um apartamento. Falei, poxa, lógico que eu não vou comprar uma cobertura, né? Uhum. Um apartamento muito grande, até para eu sozinha não tem necessidade. Mas um apartamento que é de um bom tamanho, que me atende, a parcela fica praticamente ou até mais em conta do que o aluguel hoje. Foi aí que eu mudei também a dinâmica, em vez de procurar aluguel, comecei a procurar para compra. Nesse aplicativo, eu conheci o primeiro corretor que me atendeu muito bem, foi uma pessoa super atenciosa, me apresentou opções de aluguel, me apresentou opções de compra. E aí conversa com uma pessoa, conversa com outra, e aí além desse aplicativo, comecei a receber outras indicações. E a rede social hoje é uma coisa de maluco. É, Você clicou no primeiro anúncio que veio, acabou sua vida, sua privacidade sobre aquilo. todos os dias. E eu clicava em vários, até para saber opção, região e tal. E aí eu comecei a receber inúmeros contatos de corretores que eu nem sabia de onde estava vindo, porque você clica hoje, eles vão te procurar daqui uma semana e tal. Então eu nem sabia mais com quem que eu estava falando, qual que era o anúncio. E comecei, eu estava muito resistente no início de sair da minha região, não do Capão Redondo em si, porque eu estava no Capão pela facilidade do trabalho da minha mãe, mas hoje nada me prende ao Capão Redondo. Uhum. Então, mas eu queria a Zona Sul, ali, pertinho dessa região que eu sempre, né, morei, e até receio de começar uma vida em outro lugar. E no início, ninguém me largava. Eu tinha amigos e amigas que estavam comigo diariamente. Falei, não, não posso sair de perto deles. Cortar o cordão umbilical tava difícil ali, né? Me sentia muito insegura no começo. Então eu fiquei só naquela região. Uma região que hoje está muito valorizado o metro quadrado, nem Uhum. entendi o porquê ainda, porque nunca foi assim ali. E eu falei, poxa, mas assim não dá. Aí eu vi apartamentos muito pequenos, sem varanda, tenho gatinhos, então ia ficar difícil. O choque que eu ia ter de sair de uma casa para um apartamento e sem varanda. Via coisas assim muito pequenas e muito caras. O que tinha varanda não tinha garagem, o que tinha garagem não tinha varanda. E eu falei, poxa, tá difícil. E eu fiquei procurando fevereiro, março, abril, eu já estava assim exausta, porque eu não parava. Eu procurava toda semana, eu Visitou saía. muito imóvel nesse período? Bastante, bastante, bastante. Recebi muita coisa. O que eu recebia que estava ainda na planta, eu nem ia olhar. Eu só fui olhar alguns que estavam próximos da entrega, mas fui olhar muita coisa já pronta, imóveis mais antigos, imóveis novos, e não sentia assim aquela coisa, vou morar aqui, vou. Não. Recebi indicações de corretores,
uma mega amiga minha, tá trabalhando com isso, me levou. Eu cheguei a pegar o contrato desse imóvel que ela me apresentou, que cabia no meu orçamento, que tinha garagem, mas não tinha varanda, mas era numa região que eu queria muito, né, ali próximo Uhum. da onde eu moro. Eu falei, poxa, eu vou ficar nesse imóvel, vou pegar. Tava convicta que eu ia ficar ali. Cheguei a pegar o contrato, comecei a ler, e toda vez que eu começava a ler o contrato, vinha a imagem do imóvel na minha mente e eu não me sentia em Em casa. casa. Falei, não é aqui. É muito louco isso, né, Gisele? Se você não gosta, não adianta, não compra. Né? É, Se não te dá tranquilidade, paz, se olhar assim e falar assim, óbvio, nem tudo que o cliente ou a pessoa ela quer vai ter no imóvel. Alguma coisa ela vai ter que abrir mão, ou seja, da metragem, da suíte. Mas tem algumas coisas que são cruciais. Por exemplo, você deixou bem claro, varanda e vaga. sim, Né? Que você falou aqui umas 3 vezes aqui, eu já peguei sim, de cara, varanda e vaga. isso. Então, assim, depois que tem isso, não adianta, não tem negociação para isso. Sabe, né? Às vezes nem que pague um pouco mais caro ou que espere um pouco mais, mas disso não abriria a mão. Mas mesmo você falando tudo isso, eu tenho certeza que quando os corretores entravam em contato com você para fazer a primeira filtragem, você deixava claro isso também para eles, né? Sempre. Mas mesmo assim, tinha alguns que insistiam com outras coisas que... Todos. Incrível, né? Todos. Mas assim, eu não vejo nem que seja assim, coisa de vendedor, eu não levo por esse lado. Mas é porque eu acho que, junto à minha inexperiência de quem procura um imóvel, a falta de renda, porque você tá com um casal, por exemplo, né? Enquanto Uhum. casal, juntar a renda ali com o seu parceiro, sua parceira, para comprar alguma coisa também facilita, porque você pode ir subindo, né, um Sim. pouco o preço que você tem ali para investir. E eu não tenho isso. E eu também não queria dar um passo maior do que a minha perna. Eu não quero passar perrengue, pelo contrário, eu quero ir para ficar melhor. Sair de uma casa e para algo que é meu, uma casa que eu pago aluguel há 16 anos, para algo que seja meu e ficar bem. Eu quero me sentir segura, não só fisicamente ali, mas também financeiramente. Então, eu não levava pelo outro lado, assim, de, coisa de vendedor, coisa chata. Não, mas eles conversavam comigo, Gisele, pelo que você pode gastar, pelo que você está podendo investir. Eles estavam dentro da coerência ali do mercado, né? Exato, ele falou assim, você não vai conseguir, aceita sair da região. Foi aí que eu abri mão de começar a ver em outras regiões que não ali na Zona Sul. Porque a Zona Sul também é muito grande. Sim. Eu queria naquela região de Santo Amaro, Vila Andrade. Só que daí na Vila Andrade eu recebia aqueles mais próximos da comunidade, baile funk. Então eu não queria barulho, eu não queria ficar longe do metrô, eu não queria região de Interlagos, por exemplo, que é uma região muito boa, mas não tem metrô ali próximo. Falei, vai dificultar a minha vida Sim. também. Eu estava muito exigente, realmente. Normal. No corretor ele já está acostumado com isso. O Pois cliente, é. Gisele, é assim, ó. Hoje a gente passa por um câncer aí no mercado imobiliário, que o projeto do Minha Casa Minha Vida, né, dessas casas mais populares, entre aspas, porque de popular não tem mais nada, né, a gente sabe disso, Verdade. mas eles que fazem com que as pessoas sonhem um pouco mais, né? Mas que bom que no momento algum corretor entrou em contato contigo e foi muito claro, Gisele, se você quer tudo isso que você está procurando, você vai ter que sair daqui. Sim, Aí foi nesse momento aí que você teve o estado, cara, vou ter que expandir meus horizontes, olhar para outros lugares para ter o que eu quero. isso. E aí eu comecei a procurar em outras regiões. Uma amiga mora numa região ali da aclimação, tá? Uma amiga de trabalho, e ela começou a falar, dá uma olhada por lá e tal. As coisas, os imóveis que ela me indicou são muito bons, mas tem uma outra proposta. Que eu falo assim, você também precisa procurar algo que se encaixe na sua realidade de vida. Então, assim, tem gente que não gosta de ficar em casa, que passa em casa para tomar um banho, trocar Uhum. de roupa Sai. e gosta de rua. Só tem um ponto de referência só. Isto. Então, assim, para essas pessoas, eu acho que os estúdios que estão sendo feitos hoje, de 27, 30 metros quadrados, 35, atende super bem, que não tem nem aquela divisória, né? Ela Uhum. me indicou um prédio muito bom, com uma varanda enorme, só que não tinha nem condição de dividir ali. Era aquela proposta que você divide o quarto da sala com um móvel só, sabe? Uhum, eu sei qual é. E aí eu entrando ali, eu falei, meu, vou entrar em depressão se eu ficar aqui. Eu não vou Você aguentar. é caseira? Eu sou muito É. caseira.
E assim, eu gosto da minha casa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto muito de sair e socializar, mas eu gosto muito do meu esconderijo, sabe? As pessoas falam muito que isso é ligado ao signo, né? O canceriano é muito assim, de gosta de sair, de interagir, mas adora o ficar em casa. Uhum. Então eu falo que a minha casa é meu Pix. Saio, tenho minha vida social, a hora que a bateria acaba, volto pro meu Pix, tá tudo Ah, que bem. legal. E aí eu falava, não, aqui eu vou entrar em depressão, não vou aguentar, não dá, pra mim não dá. E continuei a busca. Não sei, sinceramente, até hoje eu não sei de onde eu conheci o Afonso, aonde que o Afonso me achou. Não sei se foi de algum anúncio no Instagram, não sei, não faço Você ideia. clicou em muito anúncio nesse período? O tempo todo, Pá, já todos os dias. clicava, já tava preenchendo automático já, né, Isso, Vral? exatamente isso. E aí eu não sei de onde surgiu o Afonso, não faço ideia, não vou me lembrar. Talvez ele se lembre, talvez não, porque também é muito cliente, né? Uhum. E o Afonso foi uma coisa engraçada, porque eu podia jurar que ele estava me oferecendo um imóvel na região da Moca. E eu cheguei aí nesse imóvel na região da Moca e não me senti bem, eu só vi por fora. Eu gostava de pegar o endereço dos imóveis que me eram E dá indicados uma volta na e região. dar uma volta na região. Porque assim, se eu não simpatizasse com a rua, com a região, falar, poxa, aqui pra mim, porque eu prezo muito a minha segurança, apesar de ser nascida e criada numa periferia, aquela periferia eu conheço, Sim. E as pessoas te conhecem. me conhece. Indo para outra, eu não faço ideia. Eu não sei onde eu posso entrar, onde eu não posso, ninguém vai me conhecer. Então, assim, se o lugar eu ver que é um pouco sombrio, não quero. Obrigado, né? Vamos para o próximo. E eu já tinha passado nessa região da Moca e eu não gostei, não me senti à vontade. Eu falei, eu nem quero visitar esse imóvel, vou, né, vou economizar meu tempo e o da pessoa. E eu achava que era isso. O Afonso me ligava toda semana. Se tem uma coisa que o bichinho é persistente. Toda semana ele me ligava. E coincidia de ser o dia do meu presencial, porque hoje o meu formato de trabalho era 4 dias em home e um dia presencial. E aí toda semana ele me ligava e calhava de ser bem no dia do meu presencial. Eu não tinha condição muito de falar com ele. Um dia ele ligou, eu estava na hora do meu almoço. Ele falou: Ô Gisele, eu já te mandei a planta, já te mandei isso e tal. Consegui até um horário fora do horário normal para você poder ir. Você pode ir à noite e tal. Eu falei: tá bom, Afonso, eu vou. Eu vou, você ganhou, eu vou. No dia que era para eu ir, alguma coisa aconteceu, não sei se era feriado, e tal, eu sei que não ia poder. Ficar aberto lá até É. mais tarde. E aí eu falei, poxa, então, e no sábado? Porque no sábado eu tinha agendado de ver outros apartamentos na região ali. Ele falou, no sábado eu vou ver e te respondo. Ele me respondeu na sexta, falando que ele não poderia ir, mas que o gerente dele poderia, e que agendou um horário. Falei, perfeito, eu vou. E foi muito curioso, por isso que eu falo que eu peço as coisas para Deus e eu espero nele. Porque chegou um momento que eu já tinha visto tanto apartamento, eu já tenho tanto contato de corretor no meu celular, tanta coisa, eu já estava perdida, exausta, que eu falei: Deus, se for para eu ficar aqui em casa mais um tempo, que eu fique. Mas assim, se for para eu sair, me dá certeza de que é para eu sair, para eu continuar tendo forças para continuar Uhum. assim, procurando. Naquele dia foi babado e confusão na rua de casa, gritaria e tudo mais, coisa de vizinho lá. E no dia seguinte, que foi a véspera do apartamento que eu fui ver, saiu até tiro na rua, teve um assalto lá na rua. Nossa. Falei, já entendi, A rua obrigada, olha estou só, o indo. lugar que você falava que se sentia seguro, Deus é que tá aqui, ó. Já deu. Já deu. Falei, já entendi o sinal, tô saindo. E falei, vamos à procura, forças aí, vamos embora. E nesse dia que eu passei lá, foi o primeiro lugar que eu entrei. E eu lembro que a minha chegada já foi muito objetiva. Eu até te peço desculpa se eu fui Não. grosseira aquele dia, Ó, por favor. pessoal, quem atendeu a Gisele fui eu, né? Hoje eu tô no cargo de diretor comercial da imobiliária e nesse sábado tava tendo muito agendamento e aqui a gente não tem essa, a gente se divide, vai todo mundo, cada vai para um canto atender. E o Afonso, ele foi para Leme. Ele tinha um show em Leme, ele tem uma banda, ele tinha um show em Leme. Ele falou: "Cara, você consegue atender para mim, por favor?" Não, tudo bem. Eu vou te contar, antes de eu chegar no seu atendimento, olha o que aconteceu. Eu falei: "Poxa, eu vou lá. Sábado de manhã, 10 horas da manhã estava agendado. Eu pego o meu celular,
entrego para um camarada para ele me mostrar o endereço. Ele derruba o celular assim, ó. A Nossa. tela estoura, o celular fica escuro, fica inacessível. E aí eu falei, pronto, agora lascou. Não sei onde tá o endereço. E aí eu esfriei assim, eu falei, esse cara não vai acabar com o meu dia. E aí eu desci, respirei fundo, falei, Deus, me ajuda a encontrar esse endereço, porque agora eu tenho que atender essa moça. Perguntei pro rapaz frentista, ele falou, ó, segue aqui, você vai encontrar. Eu dei umas características lá do plantão. Aí cheguei lá e falei, bom, vou esperar a moça até umas 10h20. Se ela não chegar, não vou, tô sem contato, preciso ainda fui depois ajeitar a tela. E aí eu fiquei te aguardando e eu lembro que realmente você foi muito direta, muito reta. Eu até falei assim depois pro Afonso, Afonso, ela já tá pronta. Isso aí eu falei pra ele, é venda. Ele, por quê? Porque ela chegou muito pronta, muito direta, muito reta, assim, não quis ver detalhes não. Ela foi no ponto, olhou assim e falou, beleza, ok. E foi meio que isso, né? Foi. Depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu fui grosseira? Porque quando você é direto, você corre esse risco de ser grosseira, Sim, né? Então, se eu fui, me perdoa, não, por não favor. foi. Mas eu tava assim, nesse cansaço que eu te falei, e eu sei que faz parte da venda essa apresentação toda, apresentação do condomínio, do que ele oferece, do que ele não oferece, mas isso o Afonso já tinha Já falado, já tinha passado, antecipado, né? já tinha antecipado, e eu queria mais ver, eu fui antes do horário marcado e fui no endereço do apartamento. Uhum. Eu queria ver onde que ele fica, eu queria ver o entorno dele. E eu me senti muito bem. Falei, bom, ponto positivo. Deixa eu andar um pouquinho aqui na região. Até encontrei uma padaria, precisava tomar um café, saí de longe, né? Falei, vou tomar um café. Padaria toda gourmetizada, toda tchutchuquinha, linda. Café É, de maravilhoso. Capão Redondo. Café maravilhoso. Falei, vou deixar um rim aqui, né? Não sei se eu vou poder conseguir morar nesse bairro aqui. Fui pagar o preço Totalmente acessível. totalmente acessível. Aí eu falei, cara, que lugar legal. Eu vou falar pro Afonso, sabe o nome da padaria? Eu vou falar pro Afonso deixar o negócio lá pro pessoal, que vi que essa venda fechou por causa dessa padaria aí. Eu não tenho de cabeça, mas eu acho a padaria. E aí fui lá no stand de venda. Então, quando você foi apresentar lá, né, pela Sim, maquete e tudo mais, eu falei, não, eu só quero saber assim, assado, sim. ver o decorado. E quando eu entrei no decorado, foi o primeiro lugar que eu me senti em casa. Tinha tudo que você queria ali. Assim, eu entrei, eu não me senti apertada, eu não me senti sufocada. E é uma planta que não é enorme, é Sim, uma planta mediana ali, mediana. né? E eu falei, poxa, eu já vi outras plantas mais ou menos nesse tamanho. Pessoal, ela tá falando do projeto Gran Cala Sacomã, tá bom? Isso é um produto da Calas que vai ser entregue agora em dezembro, não, em Fevereiro. fevereiro de 2025, a primeira fase, e tem a segunda fase também que vai ser entregue em 2026. Todos os clientes que vierem aqui, nós vamos falar o produto, a construtora na qual ela comprou. A Calas, ela tá de parabéns, porque realmente isso é um produto fantástico, uma das plantas na quais nós temos muito apreço em apresentar para os nossos clientes um valor totalmente acessível e uma metragem mediana, mas porém não é nada apertado e a localização é totalmente estratégica, correto? Correto. Eu já vi apartamentos maiores, de 55 metros quadrados, que não me abraçou, como esse de 42. Olha só. E esse foi onde eu entrei. Já tinha visitado o projeto da Calas, mas sem a varanda. Sim, eles têm alguns assim. E aí eu falei, poxa, sem a varanda, meus gatinhos, eu Quantos gatos também. nós estamos Ai, falando aí? Jesus. Chegou no ponto. É. Tava segurando essa pergunta aí. Eu tenho 5 gatos É hoje. pouquinho, tá bom. Mas é porque também é herança da minha mãe. Uhum, A gente recolheu gato, esses gatos todos foram adotados legal, e a gente sempre cuidou, né, tal. muito Tem bom. um que nasceu na minha casa, filho de uma que foi adotada e tá comigo vai fazer 13 anos agora. Uau. Então, quando as pessoas falam assim, poxa, Gi, por que você não deixa numa ONG para facilitar a sua vida? Eu falei, não, isso é uma responsabilidade que eu vinha com a minha mãe e eu vou seguir até o É final. compromisso seu, né? Compromisso meu. Vou pegar mais? Não, obrigada. Que Mas não esses apareça nenhum gatinho na porta da casa dela, hein? eu dou comida. Se aparece lá, eu dou comida. Que eles sempre um chama o outro, né? Os É, então é uma coleguinhas coisa chamam. meio Dou doida. comida, mas adotar mesmo não mais. Mas esses daí eu carrego meu compromisso. E já tinha ido visitar a da Carla sem varanda. Falei, poxa, aqui não vai rolar pra mim, pros gatos e tal.
E esse eu entrei e me senti completamente assim à vontade, me senti em casa de verdade. Eu falei, é esse. E tanto foi esse que mexeu muito comigo, porque eu não estava aceitando apartamento na planta ou em construção. Eu fui lá, foi maio, né? Maio. Foi maio. E para fevereiro eu falei, poxa, é muito tempo. Não vai rolar, eu preciso sair daqui agora. Eu preciso mudar logo. Mas esse eu falei, cara, isso tudo antes de ver o apartamento, Uhum. antes de ir até lá, né? Numa conversa com o Afonso. Tanto que eu tava resistindo muito de ir até lá. E falei, poxa, graças a Deus que eu fui. Eu fui, foi o lugar que eu me senti em casa, foi o lugar que eu me senti super bem. E foi. Eu faço terapia há alguns anos já. E o meu terapeuta sempre fala que aquilo que é para ser, seja um relacionamento, seja a compra de alguma coisa, um emprego, ele é. Você não tem aquela coisa do. Sabe aquela. Será? E não fica aquela coisa pesada do eu tenho que fazer isso, eu tenho que conseguir. Não, acontece. E assim aconteceu nesse apartamento. A Bíblia nos ensina que a riqueza do Senhor ela nos traz paz, né? Ela te traz paz, né? Talvez isso é tudo que nós formos fazer na nossa vida que te deixe em paz, ela é de Deus. Deus não é um Deus de confusão, na verdade. Verdade. Então, quando você entra assim, que você falou assim, que se sentiu em casa, e casa, ela nos dá o sinônimo de paz, de segurança, de conforto, né? E talvez nesse momento você teve esse estado, falou assim, encontrei, pô, tudo bem eu esperar um pouco mais, mas eu encontrei. Eu tenho uma pergunta pra vocês, Zé. Na sua opinião, qual foi o ponto forte do Afonso pra ele ter, assim, pai, rapaz, vou lá com esse moleque aqui? Qual você fala assim, poxa, a característica forte, esse corretor foi diferente no quê com você? A educação dele é a persistência. Porque, assim, uma coisa que corretor de imóvel é persistente. Só que tem vários tipos de persistência. Tem aquela persistência que é um pouco mais incisiva, um pouco mais chata, um pouco mais invasiva, digamos assim. E tem aquela persistência que te deixa à vontade, respeita o seu momento, respeita o seu espaço. O Afonso lhe mandou todo o projeto para eu dar uma olhada e ele ficava me ligando. E eu falava assim, mas Afonso, esse valor está acima do que eu posso. Mas ele me explicava, mas assim, ele tá um pouco acima, só que a senhora vai ter um pouco mais de flexibilidade e tal para pagar, porque ele ainda não tá pronto, sua renda é boa. Ele ficava me fazendo acreditar que era possível. E é o que eu falo, quando tem que ser, é, porque outras pessoas já me falaram, ah, você pode, mas eu acho que é o jeito como te É, mas pega. como é que eu posso? É. O por como, Será que sabe? é só papo de Isso. vendedor? Uma coisa é falar que pode, outra coisa é explicar o como você pode, né? É diferente. É diferente. E ele falava assim: esse tem tudo que você está procurando. Esse tem a vaga, tem a varanda, é um condomínio muito bom. E eu falei assim: mas Afonso, é num bairro que eu não conheço. Não tem nada a ver esse bairro comigo. Só que também era uma distração da minha parte, digamos assim. Porque eu já tinha visto apartamentos na Via Anchieta, um pouco mais próximo do terminal Sacomã. Falei, Uhum. cara, são 2 quilômetros de diferença esse Desse pro outro. pro outro. Eu falei, foi só uma falta de atenção mesmo da minha parte. Talvez pelo cansaço e a procura e tal. E aí, quando ele, né, ele me ligava toda semana religiosamente e me dando alternativas. Ele não fazia eu me encaixar no horário dele. Ele estava tentando encaixar o horário dele que eu digo Uhum. do empreendimento, tudo Com o seu. com o meu horário. Ele estava facilitando a minha vida. Eu falei, poxa, você tá ligando toda semana, tem essa facilidade, tem tudo o que eu quero. Será que também não é alguma coisa que, poxa, Gisele, presta atenção? É aquela piada do cara que tá se afogando e fala, Uhum. Deus, me manda uma ajuda. Ele manda Sim. bombeiro, bote, helicóptero. Ele, não, Deus vai me ajudar. E ele não pega. De repente é isso que eu tô fazendo. Eu tô pedindo a ajuda dele, Ele tá mandando e você tá não tá. mandando e eu tô. Falei, pelo menos eu vou lá olhar. Então, assim, o Afonso, ele foi muito certeiro. Eu falei para ele, ele não ficou me mandando outras opções que não se encaixavam no que eu queria. Ele mandou esta opção e ele não ficou insistindo de eu comprar algo
me mostrando outras opções. Ele falou: Ó, eu não vou te mandar outras porque não tem o que você quer. Eu vou te passar isso que é o que você precisa, que é o que você está procurando. Ah, mas e o valor? O valor a gente negocia. O valor a gente vê o melhor para a senhora pagar. Vai dar para dar um jeito. E depois que eu fui lá, me senti muito abraçada. Eu ficava conversando com Deus. Eu falei: será que vai? Será que não vai? E até agora não passei perrengue. Da forma como vocês conduziram a situação e facilitaram ali. E eu lembro, né, vou contar até aqui pro pessoal aí, para você também. O Afonso, no meio dessa negociação, ele sempre falava comigo. E quando você visitou, que aceitou, ele falou assim, ele ligou para mim, Manuel, tem como a gente diminuir a nossa comissão para encaixar a cliente? Aí eu falei assim, o que que tá acontecendo? Ele foi e me explicou. Eu falei, tudo bem, para você tá tudo bem? Aí ele, sim, tudo bem. E aí nós fizemos, tocamos a negociação, porque ele me falou uma frase que me tocou muito. Cara, eu quero ajudar ela. Eu quero muito ajudar ela, que ela tá procurando há muito tempo. E ela gostou desse, tem tudo que ela precisa, mas a gente precisa. A gente tem que enquadrar aqui o orçamento aqui para ficar legal. Eu falei, não, não tem problemas. Ligamos pro nosso gerente de parceria, o Calado, da Calas. Ele também super que concordou, foi muito, muito simples. E nós conseguimos enquadrar. Corretor, uma coisa que eu tenho que falar para vocês é se importe com o seu cliente. Se importar não é você ser uma pessoa antipática, sem ética. Tem que saber atender, e saber atender é ouvir o cliente. O Afonso ele foi assertivo porque ele ouviu antes de falar, Foi. né? Primeiro você tem que ouvir. E ouvir é entender, não é simplesmente ouvir. Eu preciso entender, pontuar as questões, os pontos principais. A Gisele, desde o princípio, tinha deixado claro: varanda e vaga, varanda e vaga, varanda e vaga. E algumas pessoas, mesmo amigos, insistindo com vagas sem varanda, não vai. Não adianta, por quê? Porque é algo que está ali encravado, é uma decisão sua e que era inegociável. Uhum. Talvez se você pegasse um lá por, sei lá, metade do preço do que você pagou nesse daí, você não fecharia. Não. Eu cheguei aí olhar, mas é isso, você só gasta seu tempo. Você vai lá, mas você fala: não é aqui, não é pra mim, não dá, não dá. E de fato isso aconteceu porque o Afonso me avisava: tenta ir antes da virada do mês, tenta ir antes da virada do mês. E eu enrolando, Hum. confesso assim que era ele conseguia os horários, mas eu que não estava, né, me esforçando tanto assim para ir até nos horários que ele estava conseguindo. E eu fui eu falei assim: mas poxa, já aumentou. Se eu não tava, só tava preocupada com aquele valor, imagina agora. Agora. Aí ele me ligou de fato, ele me ligou e falou isso. Ele falou assim: a gente tá abrindo mão de uma parte da nossa comissão para poder a senhora fechar e tal. E isso me tocou também. Foi bom você falar porque eu tinha até esquecido dessa parte, mas foi uma parte muito importante. E no final das contas ficou até melhor, porque daí a gente entrou numa negociação de documentação e tudo Sim. mais, e ficou perfeito para mim. Oh, que bom. Gisele, sua história é uma história muito bonita, muito bacana. Com certeza vai se conectar aí com várias outras pessoas aí que tá buscando o seu imóvel, que ainda tá nessa procura, nessas indecisões. A indecisão, às vezes, ela te prende a você fechar bons negócios. Procure você, cliente que está buscando um corretor, um imóvel, veja aquele corretor que está te dando mais atenção, que está sendo mais crucial nas respostas que você precisa. E você, corretor, preste mais atenção no seu cliente. Gisele, se a Gisele hoje fosse comprar outro imóvel, qual seria o corretor que lhe atenderia? Olhando para aquela câmera dele. Afonso, você tá aí ainda, Afonso? Qual seria o corretor? Qual o perfil do corretor para lhe atender? Ah, eu acho que esse corretor que me ouve, o corretor que me ouve, presta atenção nas minhas necessidades e que mesmo quando eu falo: poxa, essa condição que você está me dando é muito boa, mas não consigo chegar até aí, o corretor ele consegue negociar entre os seus, voltar uma casa para trás e falar: então a gente, sabe, acaba cedendo, nem para ele, nem para mim, e chegar nesse meio termo. Mas eu acho que essa parte é muito boa, ouvir Corretor o que quer cliente. resolver o problema do cliente, né? E Sim. não simplesmente pensar na comissão. Gisele, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo seu tempo. E antes de terminar,
um presentinho para você. Ah, que linda. Toma Obrigada. aqui, tá? Nosso presentinho para você levar para casa. Não sei se você gosta de vinho, mas aí Eu tem amo. um, Muito tá? obrigada. Você, Gisele, assim como muitos outros, é a pessoa mais especial da nossa imobiliária. Nós tratamos muito bem os nossos clientes, os nossos corretores, eles são muito bem instruídos a como conduzir a negociação, a como tratar os clientes. O Afonso, ele é simplesmente, não vou falar simplesmente, mas ele é apenas um de muitos que fazem isso aqui. Então nós temos isso, é uma cultura da nossa empresa. Esse quadro aqui, ele é para mostrar o quão é importante a preparação do corretor, o quão é importante os profissionais estarem prontos para resolverem problemas de clientes. Os clientes, eles têm problemas diariamente, né? Você tem sua vida cotidiana, realmente não dá para ficar perdendo tempo indo para imóveis que não tem nada a ver. Então, mais uma vez eu repito, saber ouvir é importante. Quem sabe ouvir resolve problemas e quem resolve problemas ganha dinheiro. Alguma coisa, Gisele, para dizer? Só gratidão. Obrigada por hoje, por essa experiência. Minha primeira vez também. Obrigada ao Afonso, de coração. Obrigada a vocês pelo atendimento. Por tudo, desde antes, por ter se preocupado, ter tido essa persistência, ter me ouvido, ter me indicado algo que se encaixou muito bem e por me fazer também acreditar que eu posso. Parecia um sonho quase impossível, parecia uma coisa muito longe de alcançar, mas tá dando super certo e eu tô muito animada. Não vejo a hora de estar no meu novo lar. Muito Amém. obrigada. Bom, pessoal, fiquem de olho. Como nós temos falado aqui, vem muita coisa bacana. Esse é um podcast que fala do mercado imobiliário, mas de uma maneira totalmente diferente. Eu quero agradecer a sua presença. Deixe o seu like, nos sigam e um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.